Capítulo 639, O Plano de Zhaofeng. Tradução: Kblos do Mal. Revisão: Yong. 4 horas depois, Zhaofeng chegou com segurança a um fraco lago com água de cor lavanda, qual o vapor da água produzia uma leve névoa. O lago tinha um raio de várias centenas de quilômetros e, de longe, parecia uma linda e perfeita peça de jade roxa. Este é o maior lago do jardim abandonado do semideus, o Lago da Fumaça Roxa. Zhaofeng abrandou os passos e tornou-se cauteloso. Neste momento, ele saiu do caminho de lajotas de jade verde e se aproximou da borda do lago. Havia uma tensão que controlava as leis no jardim abandonado do semideus. Uma dessas leis se aplicava às estradas e caminhos de lajotas de jade verde, onde restringia a aproximação de muitas bestas e bestas selvagens. Para forasteiros, as estradas de lajotas de jade eram comparadas a zonas seguras. E agora, Zhaofeng havia deixado uma delas, entrando na área do Lago da Fumaça Roxa. O Lago da Fumaça Roxa é um dos lugares com grandes fortunas em todo o jardim abandonado, com uma rica variedade de tesouros e materiais raros. Zhaofeng pisou praia e se aproximou da água roxa do lago. O lago continha um estranho poder espiritual, criando e nutrindo recursos raros e preciosos, além de numerosas e poderosas bestas aquáticas. Grama roxa em escala. Próxima margem do lago, vozes baixas de alguns gênios de Terra Santa soaram. Então um jovem envolto em uma camada de água pegou uma estranha planta escamosa de cor roxa e saltou para fora da água, pisando nas ondas e correndo em direção às margens do lago. Vlup! 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 Seguindo-o, dezenas de enormes peixes monstros surgiram com as bocas abertas, recheadas de dentes afiados, pronto para mordê-lo. Desses peixes monstros, os mais fracos estavam no Ranclord verdadeiro e, os mais fortes, eles haviam alcançado o reino núcleo da origem. O ambiente do jardim abandonado significava que o crescimento de qualquer criatura nele era de pelo menos 10 ou até 100 vezes maior que a do mundo exterior. A erva escamada roxa é uma planta que pode fortalecer o corpo e sangue e, sob o reino vazio espiritual, tem o efeito de transformação corporal. Informações surgiram na mente de Zhaofeng. A erva de escamas roxas estava quase extinta no mundo exterior, mas não aqui no Lago da Fumaça Roxa, onde havia grandes quantidades dessas plantas herbáceas. Em todo o Mar Azul, mais de 90% da erva de escamas roxas veio daqui, então basicamente não há preço de mercado lá fora. Além da transformação e fortalecimento corporal, essa erva tinha outro efeito incrível. Esse era, se alguém consumir uma grande quantidade dela, provavelmente terá um fortalecimento nas capacidades defensivas de sua linhagem. Simplificando, ela poderia fortalecer defensivamente uma linhagem. Isso soa realmente incrível, mas qualquer coisa que soasse incrível no jardim abandonado do semideus era algo razoável. Afinal, o dono deste jardim abandonado havia dado meio passo para o reino de Deus. Ajudem-me! O jovem correndo sobre o lago gritou ao cair nos ataques de centenas de peixes monstros. Como a pressão no ambiente do jardim abandonado do semideus era alta, cultivadores comuns do reino núcleo da origem eram basicamente incapazes de voar. Mesmo aqueles no grande reino núcleo da origem só conseguiam voar por um curto período de tempo. Embora o jovem cultivasse técnicas do atributo água, ele estava enfrentando os ataques de centenas de peixes monstros. A maioria das criaturas que vivem no Lago da Fumaça Roxa é carnívora e possui um olfato aguçado em relação a forasteiros, atacando-os instintivamente. Rápido! Ajudem o irmão Marcel Jr. Zhu. Nas margens do lago havia 2 jovens. Um deles se inclinou e puxou um arco, já outro usou uma técnica secreta do Dao da Alma que enviou um estranho poder de energia mental, restringindo os ataques dos peixes. No entanto, mesmo com tudo isso, ao alcançar a margem do lago, o corpo do jovem estava coberto de sangue. Mas neste momento uma mudança repentina aconteceu. Uma enorme onda surgiu do lago, acompanhada de uma feroz e monstruosa aura. Da onda era possível ver ligeiramente a figura de um enorme ser de escamas cinzentas. Cuidado!
é um crocodilo gigante da Era Antiga. Os outros dois discípulos, ambos no estágio tardio do pequeno reino núcleo da origem, ao verem o crocodilo, lançaram ataques sobre ele. No entanto, as escamas do crocodilo gigante da Era Antiga eram extremamente resistentes, o que fez com que os ataques dos dois jovens não lhe causassem nenhuma marca visível. Vosh! As escamas do crocodilo se inundaram com um leve traço roxo e se atirou contra o jovem que cultivou técnicas do atributo água. Esse jovem tentou correr o mais rápido que pôde, mas ele ainda foi mordido nas pernas. Crack! Depois de perder uma perna, o jovem conseguiu escapar da zona de perigo com a ajuda dos outros dois discípulos. O número e força das bestas no Lago da Fumaça Roxa é mais aterrorizante do que imaginávamos. Os três ficaram chocados. Mesmo que eles tenham conseguido obter um talo da erva de escamas roxas, um deles perdera uma perna. Embora o valor dessa planta fosse muito alta, o preço que eles tiveram que pagar foi maior. É preciso de pelo menos uma dúzia de erva de escamas roxas para fortalecer as capacidades defensivas de uma linhagem. As expressões dos três eram amargas. Ao mesmo tempo, outros gênios de Terra Santa começaram a aparecer próximo ao lago. Somente aqueles no grande reino núcleo da origem e acima é que seriam capazes de obter alguns benefícios e saírem ilesos do Lago da Fumaça Roxa. A erva de escamas roxas era apenas um dos raros materiais preciosos do Lago da Fumaça Roxa. Quanto maior forem as profundezas deste lago, maior será o valor dos materiais e tesouros preciosos que ele contém. Há rumores de que nas profundezas deste lago há a lendária raça dos homens-peixes e mesmo um misterioso palácio. Zhao Feng concluiu seus pensamentos, mas não agiu. Devido não conseguirem voar, mesmo aqueles no grande reino núcleo da origem só podiam testar suas sortes nas margens do lago. Depois de algum tempo, com seus pensamentos se tornando mais claros, quando o jardim abandonado se abriu, Zhao Feng havia formado um plano. Aquele garoto está sozinho. De qual força ele é? Ele parece bem novo. O olhar do trio de antes pousaram em Zhao Feng, que caminhava lentamente na direção deles. Ao verem isso, o trio ficou em estado de alerta. Um apertou o arco em mãos, o outro começou a circular uma técnica secreta do Dao da alma e o último, qual cultivou o atributo água, escondeu a erva de escamas roxas. Zhao Feng não se incomodou com o trio e se sentou próximo de onde o crocodilo gigante da Era Antiga havia aparecido. O crocodilo é uma espécie rara do Lago da Fumaça Roxa que raramente ataca as margens do lago. Os olhos de Zhao Feng brilharam e, sob o olhar vigilante do trio, ele se sentou de pernas cruzadas. O trio ficou secretamente atordoado. Esse jovem de cabelo azul era arrogante ou apenas retardado? O lugar acaba de ser atacado por um crocodilo gigante da Era Antiga, mas ele ainda se atreveu a sentar lá? Nós três somos da seita Nuvem Negra. Podemos saber de qual força da Terra Santa você é? O arqueiro falou. Seita sagrada do verdadeiro místico, Zhao Feng de costas para o trio, Zhao Feng disse indiferentemente. Seita sagrada do verdadeiro místico. O trio da seita Nuvem Negra revelaram repentinamente expressões cautelosas, não ousando ter sinais de subestimação. As duas seitas sagradas estavam no topo da Terra Santa. Mesmo no jardim abandonado do semideus, os discípulos das forças de 2 estrelas, ao enfrentarem aqueles das superpotências de 3 estrelas, ainda ficavam em desvantagem. Primeiro vamos recuar. O trio recuou até o caminho de lajotas de jade verde, então se sentaram para se recuperar. Eles não saíram. Em vez disso, eles ficaram e assistiram ao progresso de outros gênios próximos ao Lago da Fumaça Roxa. A maioria dos gênios que tentaram a sorte, acabaram sendo perseguidos até a costa do lago pelos peixes monstros. Apenas uns 2 gênios do grande reino núcleo da origem e uma domadora de bestas conseguiram algum ganho. Especialmente a domadora de bestas. Ela estava bem preparada, conduzindo muitas bestas aquáticas e bestas voadoras como sentinelas.
E além do mais, ela conseguiu domar mais de uma dúzia de peixes monstros usando-os como mãos de obra, coletando os tesouros para ela. O olhar de Zhao Feng pousou na domadora de bestas e assentiu secretamente. Neste exato momento, uma violenta onda de água surgiu na direção de Zhao Feng. Crocodilo gigante da Era Antiga. Os corações do trio da seita Nuvem Negra aceleraram. O poder de batalha deste crocodilo gigante da Era Antiga estava quase no ápice do pequeno reino núcleo da origem e possuía uma defesa que poderia enfrentar ataques do grande reino núcleo da origem. Maravilha! Um leve sorriso apareceu nos lábios de Zhao Feng. Ele então abriu o olho espiritual de Deus e o trancou no crocodilo. Selo sombrio do coração. De seu olho esquerdo, flutuações de uma fria intenção surgiram, disparando através do mundo espiritual e penetrando na alma do crocodilo. O corpo do crocodilo se enrijeceu no ar antes de cair no chão. Zhao Feng continuou no mesmo lugar e do mesmo jeito, com a mesma expressão de sempre. Uma ou duas respirações de tempo depois, com um olhar de rendição, o crocodilo caminhou respeitosamente até chegar ao lado de Zhao Feng. Ótimo, este é o primeiro. Zhao Feng assentiu. Embora a defesa física do crocodilo fosse forte, sua força da alma era mediana. Isso não muito longe, a expressão do trio da seita Nuvem Negra mudou drasticamente. Ele realmente conseguiu controlar tão facilmente um crocodilo gigante da Era Antiga. O gênio proficiente em técnicas secretas do Dao da Alma ficou chocado. Para querer controlar um crocodilo gigante da Era Antiga, a força da alma de uma pessoa geralmente precisava estar no grande reino núcleo da origem, mas também dominar técnicas secretas do Dao da Alma. Mesmo lordes soberanos proficientes nesse Dao não conseguiriam facilmente controlar um desses crocodilos. Em seguida, o trio assistiu Zhao Feng se sentar no crocodilo, que rendido, começou a nadar pela costa do lago, que era basicamente seu território. Zhao Feng ficou sentado no crocodilo e os outros peixes monstros não se atreveram a se aproximar tão facilmente. Um tempo depois, Zhao Feng encontrou um segundo crocodilo gigante da Era Antiga, qual entrou em confronto com o crocodilo que ele estava sentado. Selo sombrio do coração. O olho esquerdo de Zhao Feng enviou uma técnica secreta de alma e, com sucesso, escravizou outro crocodilo gigante da Era Antiga, resultando em 2 deles agora. Os olhos do trio da seita Nuvem Negra se arregalaram. Com 2 crocodilos gigantes da Era Antiga e nas proximidades da costa do lago, Zhao Feng basicamente não precisava temer mais nada. No entanto, Zhao Feng não usou os crocodilos para coletar tesouros como o trio esperava que ele fizesse. Mas fez apenas com que 2 crocodilos continuassem a nadar pela costa. Uma hora depois, terceiro, quarto, quinto, o número de crocodilos da Era Antiga sob controle de Zhao Feng continuava a aumentar. Neste momento, até mesmo a domadora de bestas ficou chocada com tal visão. Aquele cara, com o poder de linhagem ocular e técnicas secretas da alma, facilmente veio a controlar 5 crocodilos gigantes da Era Antiga. Os olhos da domadora de bestas brilhou em surpresa. Era preciso saber que ela passara muito tempo para conseguir controlar um único crocodilo gigante da Era Antiga e mais de uma dúzia de peixes monstros. Além do mais, eles precisavam ficar constantemente sobre a técnica secreta da alma para não ficarem fora de controle. No entanto, cada lançamento do selo sombrio do coração de Zhao Feng foi bem sucedido, com cada um escravizando completamente a alma do alvo. Essa técnica secreta proibida do Dao da Alma pode ser descrita como extremamente eficiente. Ele já controla uns 6 crocodilos e pode facilmente varrer a costa atrás de tesouros e materiais preciosos. A domadora de bestas olhou para Zhao Feng com perplexidade. Zhao Feng já havia escravizado a uns 6 crocodilos gigantes da Era Antiga, mas não havia sinais de ele começar a coletar os tesouros. A partir disso, podia-se ver quão ambicioso ele era e a quão longo prazo ele estava pensando. Finalmente, depois de escravizar 10 crocodilos, Zhao Feng respirou fundo, com um semblante um pouco cansado. 10 crocodilos gigantes da Era Antiga.
cada um com o poder de batalha comparável ao ápice do pequeno reino núcleo da origem e com uma defesa que pode suportar ataques de lordes soberanos do grande reino núcleo da origem. Pensando nisso, o trio da seita Nuvem Negra se encheu de tremor. Já a domadora de bestas, com um olhar de inveja, ela assistia a cada ação de Zhao Feng. Ela estava ansiosamente curiosa. O que este gênio de Terra Santa desafiador dos céus, proficiente no dom da alma, tinha em mente?